Aleluia. Graça e paz, igreja, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nem vou falar nada que tá calor, porque todo mundo já percebeu no dia de hoje, certo? Aleluia. Eu sou do time do frio, então me perdoe aí aos que gostam do calor, de um dia ensolarado, mas eu sou do time do frio, né? Não sei, mas tudo bem. O Senhor ama a todos e não tem problema nenhum a quem gosta de calor. Aleluia. É muito bom nos reunirmos aqui, é muito bom estarmos na casa do Pai. Queria agradecer esse casal que está nos visitando hoje. Sejam muito bem-vindos. Essa é a casa do Pai. Vocês são sempre bem-vindos. Voltem sempre. Nós ficamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco nesta noite. Amém? Aleluia. Há uns dias atrás, o pastor Vanderlei e a pastora Sônia me informaram que eu estaria ministrando a palavra hoje. E tudo bem que eles me avisaram com antecedência, né? Então, pelo menos isso. Porque teve um dia aí da semana passada, ele chegou na igreja, o irmão Vanderlei chegou, a pastora Sônia falou assim para ele: o irmão Renato vai começar o culto e você vai pregar. Tipo, assim, para ele. Aí ele respondeu: tudo bem. Eu falei, porque ele diz sempre assim, ele diz assim que o varão tem que sempre andar preparado, sempre tem que estar ali com uma palavra, né, na mão, pronta, tá. Tudo bem, mas não estou nesse nível ainda, estou na caminhada no processo. Aí eles me avisaram com antecedência, não que isso faça com que eu vou trazer a melhor ministração da palavra hoje, não, mas pelo menos deu para saber o que eu iria falar, o que o Espírito Santo tem para me usar, né? Talvez chegue aí no nível do pastor Vanderlei, de pastor a falar e tacar a palavra na mão. Enfim. Mas eu estou muito feliz por poder estar aqui. Feliz porque o Senhor nos permite compartilhar o que primeiro Ele nos ensina. O que primeiro Ele nos exorta. E se servir para alguém o que talvez eu consiga falar aqui hoje, amém, certo? Só um pouquinho. Aleluia. Eu trouxe umas folhas aqui, mas não se assustem, tá? Eu sempre falo isso, mas é porque eu preciso pelo menos ter uma direção. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. É um texto bem conhecido. E as irmãs intercessoras aí de plantão, por favor, me ajudem. Aleluia. É um texto bem conhecido da maioria das pessoas que estão aqui conosco nesta noite. Tenho certeza que, de alguma maneira, você já ouviu, ou você já pregou, ou você já aprendeu sobre isso. Mas como a palavra de Deus, ela se renova todos os dias na nossa vida, então nós vamos estar atentos hoje ao que Ele quer nos ensinar. Às vezes apenas uma palavra, às vezes uma frase, vai de encontro com aquilo que o seu coração veio aqui sedento nesta noite. Amém? 2 Reis 4, versículo 1 diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Ela disse assim: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando os que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam.
Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus o que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? É um texto extremamente conhecido. E esse mês nós estamos aqui numa campanha na igreja de jejum e oração. E está sendo voltada em favor das famílias. E esse texto, ele retrata bem o nosso dia a dia de hoje. A nossa família, a nossa casa, ou a família de muitas pessoas que estão por aí. Esse texto retrata muito bem, se nós trouxermos aqui o que aconteceu para os dias de hoje, é fácil a gente, não precisa nem ficar estudando muito o texto, é de fácil interpretação o que está dizendo aqui na palavra. E eu vim nesse texto e comecei a ler, e ler. E aí eu me deparei com o primeiro versículo que está aqui. Essa mulher estava vivendo uma situação, uma circunstância. E assim é como nós nos dias de hoje. Só que num primeiro cenário, essa mulher era ela, o marido e os 2 filhos. Ela tinha uma casa, provavelmente o marido tinha um emprego, todos tinham saúde e eles estavam vivendo normalmente, perfeitamente o seu dia a dia, assim como nós todos os dias. Só que de repente, esses de repentes acontecem na nossa vida. De repente esse cenário, essa circunstância que ela tinha, mudou. De repente ela ficou viúva. E aí você fala assim, nossa, a Fran está falando aqui de morte. Não, eu estou falando de repente. Eu estou falando que as coisas mudam muito rápido na nossa vida. De uma situação que ela tinha que aparentemente era o normal e era o de se esperar, né? Parece até letra de música. Tem uma música aí que fala assim, eu, você, 2 filhos, cachorro. Cachorro acho que não tinha, mas era um cenário perfeito. Existia um lar, existia uma família. E de repente as coisas mudaram. O de repente do Senhor vem na vida de todo mundo. Então você olha comigo a circunstância que ela tinha e olha a circunstância, a situação que ela está vivendo hoje. De repente, ela ficou viúva. De repente, ela só existia ela, os filhos e uma dívida. Não sei se foi da noite para o dia que o marido dela morreu, se ele já estava enfermo. Eu não sei como é que foi que aconteceu. Mas as coisas mudaram. E assim as coisas é na nossa vida todos os dias. Muda muito rápido. Todo dia tem uma célula do seu corpo que ela caminha por você. E de repente, ela pode não encontrar um lugar ali, ou ela pode mudar alguma situação e pode vir um diagnóstico na nossa vida. Nossa, Fran, você está falando de coisas ruins e pesadas. Não, eu estou falando de repente. De repente, sim, nós podemos ficar viúvos ou viúvas. De repente, pode aparecer um desemprego. De repente, pode aparecer uma dívida que você não esperava. De repente, pode apresentar um diagnóstico ou uma enfermidade. E nós estamos aqui neste mundo, estamos sujeitos às coisas deste mundo. Não, como a Aninha falou, não é porque nós estamos aqui servindo ao Senhor que nós estamos livres de que aconteça qualquer coisa na nossa vida. O de repente vem todos os dias. A questão é, como nós vamos chegar diante do profeta com esse nosso de repente? Como é que foi que aquela viúva chegou diante do profeta e relatou o que estava acontecendo com ela? Ela chegou assim para ele e disse assim, teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Ela simplesmente relatou o fato ocorrido. Ela não fez mais nada. Ela foi e contou e apresentou a situação que ela estava vivendo. Aí, nessa hora, eu até tinha comentado com uma pessoa que quando eu comecei a estudar isso aqui, eu olhei assim e pensei, eu falei, nossa,
Se sou eu relatando isso ao profeta, como será? Né? Mas essa mulher, ela não se contentou com essa situação, com essa circunstância que ela estava vivendo. Ela não se fechou dentro da casa dela, fechou a porta e ficou lá sozinho com os seus filhos, esperando os credores vir buscar os seus filhos e deixar ela levar. Não, ela não aceitou essa situação. Ela não aceitou isso, ela não aceitou isso como um decreto para a vida dela. Ela falou, não, eu vou lutar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou. Porque o não eu já tenho. O credor batendo na porta, querendo levar os meus filhos como escravo, eu já tenho. E além dela estar passando por uma situação de luto que ela estava vivendo, que ela não teve tempo nem de chorar, porque os credores já bateram, assim penso eu, já bateram na porta da casa dela. Eles queriam levar os 2 filhos dela. Então, além dela ficar viúva, ela ia ficar sem o sustento necessário, porque quem ia cuidar dela se os filhos dela fossem levados como escravos? Naquele tempo, as mulheres não poderiam trabalhar como a gente, não podia se virar como a gente se vira hoje. Não podia correr ali, fazer uma faxina, vender uma coisa, correr atrás de um emprego. Não, naquela época isso não era nem permitido. As mulheres precisavam e necessitavam do sustento do marido ou dos filhos, né? E de repente ela estava se vendo sem marido, no luto, e poderia ficar sem os filhos. Ela falou, não, eu vou lutar. Eu vou buscar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu, de primeira, não vou aceitar esse diagnóstico, que ele pode vir. O desemprego pode vir. A situação na sua casa pode mudar da noite para o dia. Isso não é errado acontecer. A questão é aonde você vai bater, atrás de quem você vai e como você vai chegar até o profeta. Como você vai chegar até Deus relatando os fatos que aconteceram na sua vida. Ela foi buscar ajuda. Ela não aceitou a situação. E quando ela chegou e falou, quando eu li essa parte, que ela chegou e falou assim, meu marido, teu servo, morreu. E o Senhor sabia, e você sabia que ele era temente a Deus? Eu fiquei pensando, se fosse eu, como eu falaria. Irmãos, algumas pessoas aqui me conhecem bem de pertinho, né, Carol? Nair. E aí, se eu for trazer somente para essa situação aqui, vamos trazer essa situação, né? Francine ficou viúva lá. Aí eu ia chegar assim, ó, Deus, vou falar uma coisa para o senhor. O senhor sabe aquele marido lá, aquele lá que o senhor me deu? É esse mesmo. Aquele lá que de vez em quando ajudava em alguma coisa, morreu. Pois é, o traste morreu. E além dele morrer, me deixou uma dívida. E eu tô lá com os 2 filhos dele. Eu fiz tudo certinho. A culpa não foi minha, então o senhor resolva. Provavelmente era assim que eu ia chegar diante do Senhor. Porque a primeira coisa que eu ia falar, a culpa não é minha. Eu ia transferir rapidinho para quem morreu. O problema é dele. Tá aqui mesmo para se defender. Não é assim que a gente faz? Não, na verdade não é assim que a gente faz. Gente, eu estou falando de mim. Nem estou dizendo da igreja, porque eu sei que vocês são pessoas melhores e mais bem resolvidas do que eu. Mas eu estou relatando um fato de como às vezes nós chegamos diante do profeta, como nós chegamos diante de Deus, daquele que pode nos ajudar. A gente já chega diante do Senhor com as nossas desculpas. A gente já chega diante do Senhor falando, Senhor, ó, tá vendo o que aconteceu? Eu fiz tudo certinho, mas olha o que ele fez. Olha o que o outro fez. Olha o que o outro deixou de fazer. E é por isso que eu estou numa situação como essa. A gente sempre vai chegar, a maioria das vezes, a gente nunca vai chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu errei. Senhor, a dívida é minha. Eu tenho que pagar. Me ajuda, Senhor. Eu falhei. Em algum momento lá atrás, eu falhei. E é por isso que eu estou vivendo uma situação como essa hoje. É diferente de como você chega diante do Senhor. É diferente porque essa mulher, e mesmo a tudo que ela estava vivendo,
ela enxergou uma qualidade no marido dela. Ela disse: teu servo temia o Senhor. Em nenhum momento ela denegriu o outro. Em nenhum momento ela colocou o outro como nada. E eu estou falando do marido, mas eu estou usando exemplos, mas pode ser qualquer outra situação que você esteja vivendo. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, pode ser até mesmo aqui na igreja, pode ser de qualquer uma outra situação que você esteja vivendo. Será que o nosso próximo, aquele próximo mesmo assim, que o Senhor falou que era para a gente amar, será que a gente não está denegrindo ele? Será que a gente não está colocando diante do Senhor as coisas que Ele fez ou que Ele deixou de fazer, ou porque qualquer outra situação? É muito difícil a gente chegar diante do Senhor todos os dias e se abrir para o Senhor e contar para o Senhor as nossas mazelas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. É difícil a gente chegar diante do Senhor, diante de uma situação que a gente está vivendo, porque a maioria das vezes a gente sabe por que a gente está passando uma determinada situação. Algumas não, claro. Algumas são para o milagre, algumas são para que o Senhor manifeste o seu poder, a sua glória, mas muitas delas, a maioria do nosso dia a dia, a gente sabe o porquê que a gente chegou naquela situação. E a gente sabe por que a gente está diante do profeta orando. A gente sabe por que a gente está clamando. Só que vamos chegar diante de Deus falando para o Senhor pelo menos a verdade. Falando assim: Senhor, eu falhei. Senhor, eu deixei de fazer isso. Senhor, eu deixei de te ouvir. Senhor, eu falhei quando eu não escutei aquela sua instrução do que era para eu fazer. Será que o Senhor pode me ajudar? E o profeta perguntou para ela: o que você tem na sua casa? Foi essa frase que me trouxe até esse texto. O que você tem em casa? E você pode colocar essa casa como a sua casa física, e você pode colocar essa casa como seu coração, como a sua mente. O que você tem na sua casa? E quando o Senhor me perguntou, e Ele me perguntou várias e várias e várias vezes essa semana ao decorrer que eu estava lendo este texto: o que eu tenho na minha casa? O que eu tenho na minha casa todos os dias? Você sabe que a maioria das vezes, nós já temos em casa tudo que é necessário. Mas em meio às demandas da nossa vida, em meio às situações que a gente vive, às circunstâncias que a gente fica olhando, a gente não sabe o que a gente já tem em casa. E a gente começa a ver somente o que nos falta e não o que a gente já tem. A gente só presta atenção naquilo que nós queríamos ter, como nós queríamos que fosse, mas a gente não consegue prestar atenção naquilo que a gente já tem, naquilo que o Senhor já nos deu, naquilo que nos é necessário todos os dias. A maioria dos nossos dias, nós vivemos correndo atrás do que nos falta. Não é errado você querer ter algo. Não é errado você querer conquistar alguma coisa, e tudo bem, isso não é um problema. O problema é você já não ser grato por tudo que você já tem, por tudo que o Senhor já te deu, e por tudo aquilo que você sabe que é necessário para a sua vida. Porque muitas das coisas que nós corremos atrás não são necessárias. Aí você fala assim: como não, Fran? Não são. Se você chegar diante do profeta e falar para ele, ele vai te mostrar que a maioria das coisas que nós corremos atrás no dia a dia não são necessárias. Você fala assim: nossa, Fran, mas eu preciso comprar um carro. Tudo bem. Mas se você não tiver, você vai andar a pé. Agora, se você falar assim: Senhor,
Está faltando sustento lá na minha casa, eu preciso de um emprego. Opa, isso é uma coisa necessária. O Senhor vai te ajudar, vai abrir uma porta para você, para que você batalhe e tenha o sustento todos os dias, para que daí assim, se for realmente útil para você, você venha conquistar o seu carro. O que nós não podemos é passar todos os dias da nossa vida em busca de algo que não foi o que o Senhor mandou a gente fazer. A maioria das vezes, nós já temos tudo na nossa casa. E aí, quando ele foi me perguntando algumas vezes o que eu tinha na minha casa, ele perguntou assim para mim: você tem paz na sua casa? Você tem paz lá no dia a dia na sua casa e você tem paz aqui no seu coração todos os dias? Você tem comunhão na sua casa ou está faltando? Porque alguma dessas faltas são necessárias a gente ir buscar. Se está faltando paz, você tem que ir buscar. Você tem que ir correr atrás. Se está faltando comunhão lá na sua casa, entre você e os seus, e entre você e Deus, você tem que ir buscar. O Senhor me perguntou: tem perdão lá na sua casa? Todos os dias? Todas as vezes, assim como Ele orientou? 70 vezes 7 no dia. Nem é uma conta fechada. Tem perdão? Tem perdão para você mesmo? Você já chegou diante de Deus e falou: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor Deus, porque eu falhei hoje. Porque hoje, mais uma vez, eu deixei de te honrar, Deus. Eu deixei de te servir, Senhor. Eu deixei de anunciar o teu evangelho, Deus. Me perdoa. Me perdoa porque eu lancei uma palavra que eu não deveria ter falado hoje, Senhor. Me perdoa. Tem perdão na sua casa? Tem oração na sua casa? Eu não esqueço o que o pastor Tiago pregou aqui uns tempos atrás. Eu não consigo falar exatamente, mas ele falou assim, que a oração não é para que você não vai mudar nada que Deus, Ele já fez tudo, você não vai mudar nada. Mas a oração é para você ver o que você está falando para Deus todas as vezes. Você está ali orando todas as vezes as mesmas coisas todos os dias. Vai chegar uma hora que você vai falar assim. Aí eu pensei assim, falei: nossa, tá certo. Todo dia eu estou orando pela mesma situação. Toda vez tem alguma coisa errada. E não é com Deus, é comigo. Porque eu estou orando todos os dias? Você fala assim: não. Tudo bem que nós temos que orar, apresentar ao Senhor diante dEle, deixar no altar do Senhor, porque é Ele que vai resolver. Mas se você chegar diante do Senhor: Senhor, me perdoa porque hoje eu falei mal do meu irmão. Amém. Aí amanhã você vai falar assim: Senhor, me perdoa porque hoje eu falei mal do outro irmão. Senhor, me perdoa porque hoje eu sentei na mesa e eu comecei a falar mal de tal pessoa, de tal pessoa. Opa, pera um pouquinho. Deus vai olhar assim: não. Não é que Ele não vai perdoar, mas Ele vai falar assim: presta atenção no que você está me falando. É você que tem que parar de falar mal. É você que tem que mudar. Então a oração às vezes serve para isso. Vamos prestar atenção se nós temos orado muito, muito, muito por uma determinada situação, que somos nós mesmos que devemos mudar o jeito que nós estamos fazendo, a maneira como nós estamos agindo diante do Senhor. Quando ele pergunta para ela assim: o que você tem lá em casa? E ele perguntou para mim o que eu tenho lá em casa. Ela respondeu assim: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O que você tem na sua casa? Quais são os frutos que você tem dado, que o Senhor pode pegar e usar e transformar toda essa situação que você tem vivendo? O que você tem na sua casa, que o Senhor vai usar? Porque Deus não vai criar nada novo. Às vezes a gente fala assim: Deus poderia aparecer R$1.000 na minha Bíblia. Eu já orei por isso, sabia que eu já orei por dinheiro? Eu já orei por dinheiro. Sei lá, né? Acontece com tanta gente. A pastora Sônia testemunhou para mim esses dias atrás aí.
de uma situação que ela viveu, né? E a gente escuta isso, né? Que Deus deu dinheiro para alguém, que Deus deu carro, e Deus deu... Lógico, que isso não é a prioridade de Deus e nem nunca vai ser. Mas, né, já que Ele falou que eu posso pedir tudo, vai que, né? Eu sei lá, tá na lista aí, Deus. A lista é grande, mas... Nós temos que entender, eu ouvi também essa semana, que as nossas orações não podem ser uma lista de compras diante do Senhor. As nossas orações têm que ser 95% de adoração, de exaltação, de aclamação ao Senhor. E se sobrar os 5%, você intercede por alguma situação. Porque assim, lá no céu, nós não vamos pedir nada, certo? Lá no céu, você não vai precisar interceder por ninguém. Nós vamos chegar lá, certo, igreja? Amém? Todo mundo vai chegar, né? Aleluia, Jesus. Nós não vamos precisar lá de interceder, de falar assim, ó Deus, tá vendo aquele irmãozinho ali? Ajuda ele. Não, lá no céu não vai ser isso. Lá no céu vai ser a adoração, vai ser a aclamação ao Senhor, vai ser exaltação ao Senhor. Então aqui na terra nós temos que começar a aprender isso. As nossas orações não são lista de compras. E a gente tem a nossa lista de todo dia. E eu não estou dizendo para você deixar de orar. Eu não estou deixando para você deixar de interceder por as pessoas que necessitam, de interceder por almas, por vidas, ou por uma necessidade que você tem. Não é isso que eu estou dizendo. Mas chega diante do Senhor, apresenta a Ele e deixa que Ele vai cuidar. Então vamos tomar cuidado com as nossas orações. E quando ela respondeu assim, a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Perceba que no texto ela fala assim, ela poderia falar assim, quando ele pergunta, o que você tem lá na sua casa? Ela podia falar assim, tem um fogão, uma cama, uma cadeira, não vou falar que tem geladeira, porque não tinha naquela época, né, nem televisão, não tinha celular também naquela época, né? Mas ela disse assim, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. E por que ela respondeu o azeite só? Porque ela sabia o valor que o azeite tinha. Ela sabia que o azeite era o que tinha de mais valor dentro da casa dela. Então, se tinha algo que poderia ser usado em favor daquela dívida, era o azeite. Porque naquela época o azeite valia muito. Hoje em dia também vale, porque está R$50 aí um vidrinho de azeite fajuto ainda, que nem é de verdade, na verdade. Mas está caro, né, o azeite. E sempre valeu muito o azeite. Então, quando ela respondeu ao profeta, ela automaticamente já respondeu com o que ela sabia que era o que tinha de mais valor dentro da casa dela. Quando o Senhor me perguntou o que eu tenho na minha casa, o que foi que eu respondi para Ele, Senhor? Qual é o azeite que você tem lá na sua casa que o Senhor pode usar? Qual é o azeite que você tem aqui na sua casa que o Senhor pode usar para te ajudar a sair dessa situação que você está vivendo? E eu não estou dizendo nem que é uma situação de morte, ou uma situação de desemprego, ou uma situação de enfermidade, não. Às vezes é a sua alma mesmo, seu coração mesmo, que está um pouquinho bagunçado. Porque faz parte, né? Nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente está ali firmes e fortalecidos diante do Senhor. Mas saiba que você tem alguma coisa aí dentro de você que o Senhor pode usar para te ajudar a sair dessa situação. Quando ele me perguntou o que você tem em casa e eu comecei a pensar em algumas coisas, às vezes a gente está vivendo situações que a nossa ansiedade, o nosso desespero, não nos deixa enxergar o que a gente já tem. E às vezes a gente toma outros atalhos, porque a gente não percebe aquilo que o Senhor tem direcionado a gente para fazer.
E aí eu me lembrei de uma situação bem básica. O meu marido, ele às vezes está lá arrumando uma fiação, trocando uma lâmpada, fazendo uma iluminação, alguma coisa. E aí ele vai lá, pega uma escada, sobe na escada e começa a mexer na lâmpada. De repente, sai uma pergunta clássica, que eu não sei se lá na sua casa saiu já, mas na minha já saiu várias vezes. Aonde está a fita isolante? Meu Deus, não sei. Né? Os homens aí, a primeira coisa que eles vão fazer é perguntar para a mulher. Porque eles sabem que a mulher vai achar, de alguma maneira, a mulher vai achar aonde está a fita isolante. Só que até ele terminar essa pergunta, a minha mente já foi assim, meu Deus, aonde está a fita isolante agora? Porque ele está lá pendurado na escada, trocando uma fiação e ele precisa da fita isolante. E caso vocês não saibam, aqui a fita isolante é um negocinho bem pequenininho assim, né? Que ele pode cair em qualquer buraco de gaveta. E quando você precisa, você não vai achar a fita isolante. Não é assim? Lá em casa, pelo menos, é assim. Claro que devem ter pessoas bem mais organizadas do que eu aqui, que deve já ter tudo separadinho, na caixinha, bonitinha. E quando, né, o marido pergunta, a mulher vai falar assim, tá aqui, a fita isolante está aqui. Não é o meu caso. Quando eu falo que o Senhor nos exorta e nos ensina, quando eu estava lendo esse aqui, eu falei, meu Deus, preciso ser mais organizada, porque eu não sei se eu vou achar a fita isolante. E o Senhor me levou a pensar que até a nossa falta de organização interfere no cuidado de Deus para com a nossa vida. E isso eu parei, pensei, eu falei, Deus, o que tem a ver o azeite da viúva com a minha falta de organização na minha casa? Mas ele me perguntou o que eu tenho lá na minha casa. Ele me perguntou como é que anda a minha organização de vida com Deus. Eu não sei se eu já falei aqui. Pastor, eu não estou enxergando. Meu Deus, já vou acabar, né? Já tem que acabar. No começo desse ano, uma pessoa próxima a mim perguntou assim para mim. Não, ela falou assim para mim, Fran, eu sonhei com você. Aí eu já fico naquela, né? Ai, meu Deus, sonhou comigo? Ela falou assim, normalmente quando eu sonho é porque Deus quer falar alguma coisa. Aí pronto, aí já gelei, né? Porque eu falei, ai meu Deus, já vem alguma situação agora aí comigo. E ela falou assim, que ela tinha sonhado comigo e ela tinha me visto numa casa muito grande. Ela é uma pessoa de Deus, abençoadíssima. E ela falou assim, Fran, eu via você numa casa muito grande. E era uma casa enorme. E você estava feliz porque você estava naquela casa. Só que você não estava conseguindo organizar todas as coisas, porque a casa era muito, 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 muito grande. E ela disse para mim que eu falava assim para ela, e agora, como é que eu vou conseguir organizar isso aqui? Né? Porque eu tenho essa casa grande, mas eu não consigo organizar. E ela falou assim para mim, que Deus falou assim para ela, falar para mim assim, Fran, põe a sua casa em ordem. E aí, quando a gente escuta, põe a sua casa em ordem, a gente já lembra lá de Ezequias, né? Ai, vou morrer, Deus. Não era sobre isso que ela estava falando. Ela estava me dizendo assim, Fran, o Senhor até quer te usar de algumas maneiras, mas põe a sua casa em ordem. Você está fazendo muitas e muitas e muitas coisas, mas não está fazendo em ordem. E na hora, como foi a Aninha falou assim, na hora o Espírito Santo já me levou a entender o que é que eu estava fazendo de errado. A gente precisa se organizar até na nossa vida com Deus todos os dias. A gente precisa se organizar. Nós precisamos sim ter um tempo de devocional para Deus. E quanto tempo a gente ouviu falar, e a gente escuta as pessoas falar, eu não tenho... Eu oro todo dia, o dia inteiro, eu estou lavando louça, eu estou orando. Sim, tudo bem, não é um problema, porque a gente também faz isso. Mas nós precisamos separar um tempo para Deus. Nós precisamos separar uma primícia para Deus. Senhor, Deus, eu estou aqui.
Eu quero te ouvir, eu quero aprender do Senhor. Ajuda-me, ó Deus. A gente precisa ser organizado até mesmo na nossa vida com Deus. Então vamos descobrir qual é o nosso azeite. Vamos descobrir diante do Senhor o que é que a gente tem na nossa casa, para que o Senhor possa usar. Porque Ele vai mudar essa situação. Só que o como, e rapidinho, vou acabar já, pastora. Ele deu uma instrução para ela: vá, bata na casa dos seus vizinhos, peça vasilhas, mas peça muitas. E aí eu só pensei assim, na hora eu contei, meu Deus, de quantos vizinhos eu posso bater a porta? Porque o Senhor nos ensina sobre relacionamentos nessa palavra aqui. E Ele deixou bem claro, Ele falou assim, vai e peça aos seus vizinhos. Ele não falou para você, vai e peça para sua irmã, para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe. Peça aos seus vizinhos. E eu não estou dizendo para você que você tem que ir lá agora e fazer amizade com o seu vizinho, e colocar o seu vizinho dentro da sua casa e você ficar dentro da casa do seu vizinho. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas como é que é a sua vida, o seu caráter, como é que os seus vizinhos, as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, como é que essas pessoas estão te vendo? Como é o seu relacionamento com essas pessoas? Será que você pode bater na casa dessas pessoas e pedir uma vasilha? Será que se algum vizinho bater na minha porta, eu vou ter uma vasilha para emprestar para esses vizinhos? Porque eu fiquei olhando o meu grau de vizinhança perto. Eu sei quem são alguns vizinhos assim. Eu não convivo diariamente com eles. A Patrícia sabe quem são alguns vizinhos lá da frente da minha casa. Mas você sabe que se eu for pedir uma vasilha lá para aquela pessoa lá, ela vai me emprestar. Porque às vezes que ela bateu na minha casa, que ela pediu algo, eu estava lá para estender a mão para ela. Então o Senhor nos ensina sobre relacionamentos. Nós não somos sozinhos. Não se ache autossuficiente, você sempre vai precisar de alguém. O Senhor coloca pessoas ao nosso lado para isso. Nós temos que caminhar ao lado de pessoas. Nós não somos sozinhos nesse mundo. Não é só você, a sua casa e os seus filhos. Você vai precisar da vizinhança. Você vai precisar de amigos. Você vai precisar de pessoas que você possa contar para um pedido de oração de alguma maneira. Não é para qualquer um que você vai falar, mas você vai precisar de alguém. E para a gente precisar de alguém, nós temos que se manter dispostos a, se alguém precisar da gente, a gente puder ajudar alguém. E por último, ele falou assim para ela: vai, traga todas essas vasilhas e peça muitas. Entra na sua casa, vai para o seu quarto, fecha a porta, você e seus filhos, e derrama nas vasilhas o azeite. O Senhor nos ensinou: entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao Senhor em secreto. Em todo tempo Ele está dizendo: conta para mim, fala comigo, eu, profeta. Chega diante de mim com as suas fraquezas. Fala comigo. Em algum momento você vai sim precisar da vizinhança, mas vai ter maioria das vezes que vai ser entre você e Deus lá no seu quarto. Fecha a sua porta. Nem todo mundo precisa saber de tudo que você tem vivido. Isso tanto quanto para o bem, quanto para as outras coisas. Nem é para todo mundo que você conta tudo que você tem vivido. Mas o profeta ensinou para ela: vai lá, fecha a sua porta e derrama nas vasilhas. E quando ela foi derramando, chegou uma hora que acabou a vasilha. E aí eu fiquei pensando assim, e ele foi falando para ela, né? Enche uma, vai, enche a outra, enche a outra e enche a outra. E aí eu falei assim, nossa, não podia ele ter falado assim para ela: vai lá e empresta um barril já de alguém grande, né? Para você encher de azeite. Mas ela tinha que viver o milagre da multiplicação. Ela tinha que ver o quanto Deus pode fazer para multiplicar aquilo que você já tem, aquilo que o Senhor já te deu, para ser um agente de transformação na sua vida.
A igreja pode se colocar de pé. E uma última coisa. Ela chegou depois que ela fez tudo isso, e ela disse para o profeta assim, tudo que ela tinha feito, que ela obedeceu o profeta, ela foi lá e fez e ela não questionou. Às vezes a gente questiona também o que Deus manda a gente fazer, né? Ela não questionou, ela foi lá e fez exatamente o que Deus mandou ela fazer. E ela foi e contou ao profeta o que ela tinha feito. E o profeta falou assim para ela assim, vai, vende o seu azeite, paga a sua dívida e vive você e seus filhos do que sobrar. Então, diante de uma situação que nós começamos, diante de um cenário que ela estava quando ela chegou no profeta, de repente, de novo aconteceu. E aí, ela era já a microempresária do azeite. Eu não estou falando de prosperidade, mas eu estou dizendo que o de repente acontece na nossa vida. De repente ela não tinha nada, mas de repente ela estava vendendo o azeite e ela ia viver daquilo para o resto da sua vida. Deus estava dando um direcionamento para ela do que ela tinha que fazer. E o Senhor sempre dá. O Senhor sempre nos dá estratégias. Às vezes somos nós que tomamos atalhos, nós que tomamos caminhos errados. Então, vamos ver qual é o nosso azeite hoje. O que é que nós temos diante do Senhor? O que nós temos colocado diante de Deus, para que Ele possa então usar diante de uma situação que nós temos vivido. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar? Aleluia. Vamos orar ao Senhor só para agradecer por essa oportunidade que Ele me deu de aprender um pouquinho mais do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque se não fosse a Tua misericórdia conosco nesta noite, nós não estaríamos aqui, ó Pai. Obrigado por nos ensinar todos os dias, ó Pai, que o Senhor está conosco, suprindo todas as nossas necessidades, ó Pai. Obrigada por nos ensinar como nós devemos nos portar diante do Senhor, ó Pai. Obrigado por sempre ouvir as nossas orações, ó Deus. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua bondade para conosco. Amém, Jesus.